Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 20, diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Queridos, eu confesso que achei extremamente desafiador o tema que foi escolhido aqui pelo Coral Jovem, e fui orar ao Senhor e pedir uma direção de Deus acerca desse tema, e entendi como um direcionamento do Espírito Santo refletir sobre as circunstâncias que levaram Paulo a escrever essas palavras. A carta de Paulo aos Efésios é considerada um momento, um resumo de um momento de profunda efusão espiritual do apóstolo Paulo. Alguns estudiosos dizem que é a carta com mais riqueza, com mais profundidade. Isso porque o que motiva Paulo a escrever essa carta aos crentes que estavam em Éfeso não era comparado com outras epístolas que ele escreve, por exemplo, com uma carta que ele escreve aos crentes de Corinto, que ele escreve para resolver um monte de problema que aquela igreja estava enfrentando, né? Outras cartas Paulo escreve para trazer esperança aos crentes que não sabiam o que acontecia com o salvo depois da morte, como é o caso da carta que ele escreve aos Tessalonicenses. A carta de Paulo aos Efésios, na verdade, ela traz muita riqueza. Acredita-se que ele estava vivendo um profundo momento de efusão espiritual decorrente de uma vida de oração, ainda que estivesse preso. Mas quando nós observamos essa carta, nós percebemos algo extraordinário. Por exemplo, o tema da carta de Paulo aos Efésios é Cristo e sua igreja. Você sabe que por muitos séculos a igreja era um mistério que estava oculto em Deus. Os profetas do Antigo Testamento falaram da igreja, mas sem ter uma noção clara daquilo que eles estavam proferindo, né? E quando nós chegamos na carta de Paulo aos Efésios, nós vemos o Espírito Santo orientando o santo apóstolo a trazer uma explicação. Você vai entender, por exemplo, quando você começa a ler a carta, que nesse conteúdo você vai entender o que é a redenção, os efeitos da redenção. Você vai ver Paulo falando de judeus, gentios, povos que estavam separados por uma grande parede de separação, e em Cristo essa parede é derribada de ambos os povos, que era a maneira como Deus via o mundo antes da redenção no Calvário. Deus via a nação de Israel como alvo das suas promessas, e os gentios, que eram os demais povos, e era assim a percepção de Deus, a forma como Deus via a humanidade. Mas em Cristo Deus derruba a barreira da separação, de ambos os povos faz um só povo, que é a igreja do Senhor. E agora, por causa da igreja, Paulo diz, né, nós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegamos perto. Ele vai falar, né, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você vai perceber que a carta de Paulo aos Efésios é praticamente um resumo do discipulado, porque ele fala da redenção, dos efeitos da redenção, ele aplica a redenção. Ele fala, por exemplo, sobre a necessidade do cristão estar preparado para o combate espiritual, quando ele fala da armadura do cristão. Ele traz conselhos práticos, por exemplo, para as relações familiares, o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos pais, o papel dos filhos. E você vai ver constantemente Paulo relatando a esses cristãos de Éfeso a sua oração, o seu desejo para que eles fossem cada vez mais corroborados no Espírito, crescessem em tudo isso, até chegar, por exemplo, aqui no capítulo 3, que é quando, a partir do versículo 14, nós vemos Paulo expondo o desejo que nasce numa oração sincera a Deus. Por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e vai falando até chegar no versículo 20, que é onde Paulo revela, né, relata que Deus é poderoso para fazer além, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E por que eu fiquei refletindo nisso aqui, olhando
para a igreja de Éfeso. Quando você estuda a história da igreja de Éfeso, você vai descobrir uma coisa interessante. Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele já tinha passado por Antioquia da Cilícia, Antioquia da Síria, já tinha passado em Tessalônica, Bereia, já tinha tido várias experiências que o tempo não permite, até porque não é o foco aqui, mas ele vem na sua segunda viagem missionária, chega em Atenas, na Grécia, lá ele tem a oportunidade de ir ao Areópago, que era o centro da discussão filosófica da época. E ali ele fala sobre o Deus desconhecido, né? E anuncia Cristo aos gregos. Saindo dali, ele vai para Corinto. Lá ele conhece um casal que se torna um grande ajudador, né, da igreja primitiva, que é Áquila e Priscila. E Áquila e Priscila, eles acompanham Paulo de Corinto para Éfeso. Isso está no finalzinho da segunda viagem missionária dele. Quando chegam lá, Paulo ainda visita uma sinagoga, que era o costume dele, mas ele não passa muito tempo lá. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, se não me falha a memória. Capítulo 18. E a Bíblia diz que quando Paulo chega lá em Éfeso, com Áquila e Priscila, ele vai na sinagoga e eles até gostariam que Paulo permanecesse mais um tempo ali. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele decide seguir adiante, né? Ele vai, né, dali ele deixa Áquila e Priscila em Éfeso e segue para Cesareia, para depois chegar em Jerusalém e ali concluir a sua segunda viagem missionária. Mas ele se despede de Áquila e Priscila dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vocês aqui em Éfeso. O que acontece? Nesse intervalo de tempo, me parece que de Corinto para Éfeso havia chegado também um grande servo de Deus, que ele também é destacado na Escritura, chamado Apolo. O que acontece é que nesse contexto Apolo ainda não tinha uma revelação muito clara do que era o Evangelho, porque a Bíblia diz que Apolo conhecia apenas o batismo de João Batista. João Batista, que era primo de Jesus e que foi quem preparou o caminho para a chegada do Messias, para que Jesus começasse seu ministério. O batismo de João era um batismo de arrependimento, mas era um batismo que apontava, né, preparava o caminho para alguém que viria depois dele com uma revelação plena, né? Ele apenas preparou o caminho do Messias. E o que acontece? Apolo foi alcançado pela mensagem de arrependimento de João, mas só foi até aí. Ainda que era considerado irmão. E ele encontra Áquila e Priscila e vai para Éfeso também. Chega a pregar, mas Áquila e Priscila dão um pouco mais de orientações acerca do caminho, né, que era como o cristianismo era chamado naquele tempo. E apesar de Apolo ainda desenvolver alguma coisa, algum trabalho ali em Éfeso, não seria ele um instrumento que Deus usaria para mudar a história daquela cidade. Haja visto que Éfeso era uma cidade extremamente importante da época do apóstolo Paulo. O que acontece? Na sua terceira viagem missionária, Paulo acaba chegando em Éfeso. Para a gente encurtar a história, quando ele chega em Éfeso, ele encontra ali um grupo de 12 irmãos. E Paulo pergunta para eles, porque percebe que eles são crentes, né? A Bíblia diz que eles são chamados irmãos. Aí Paulo diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles respondem: nós nem sequer ouvimos que haja, né, ou que exista Espírito Santo. E aí o que é que Paulo faz? Paulo ora por eles, impõe a mão sobre eles, e a Bíblia diz que acontece uma coisa extraordinária. Eles são batizados com o Espírito Santo e já recebem dom de profecia na hora, que a Bíblia diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Aquele foi o start, né? O momento inicial, o divisor de águas da chegada de Paulo na cidade de Éfeso. A partir dali, Paulo, ele põe em prática uma estratégia, que era uma estratégia que ele desenvolvia em todo lugar que ele chegava, né? O próprio Paulo costuma dizer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação do judeu e do grego, né? Do gentio. Então, a estratégia de Paulo é anunciar inicialmente aos da sua nação. Então, o que é que ele faz? Ele volta a procurar uma sinagoga, e isso está em Atos capítulo 19. A Bíblia diz que logo após o batismo desses 12 irmãos, Paulo, ele se dirige à sinagoga e por um período de 3 meses
ele fica disputando. Disputar aqui é convencer através do argumento, persuadir, que era a estratégia que Paulo fazia. Isso aqui não é por acaso. Porque preste atenção, quando Paulo anunciava o evangelho para o gentio, não era como acontece hoje, que a gente abre a Bíblia, né, chega para o pecador, abre a Bíblia, lê um texto, explica. No dia de Paulo não tinha Bíblia, o Novo Testamento ainda estava em construção. Porém, quando se tratava dos judeus, a situação era um pouco mais favorável para ele. Por quê? Porque uma vez que Paulo se diria ao judeu na sinagoga, ele tinha uma referência escrita, ele tinha a Torá, ele tinha o Antigo Testamento. E o que é que acontecia? Ele apresentava os argumentos, apresentava os textos do Antigo Testamento e tentava convencer aqueles judeus que estavam receptivos à mensagem de Paulo. Paulo apresentava as escrituras do Antigo Testamento e convencia que Cristo, que o Senhor Jesus era o cumprimento daquelas promessas, né, daquelas mensagens proféticas. Ele revelava que Jesus cumpria tudo aquilo, como aconteceu em Bereia, né? Que foram até chamados mais nobres aqueles de Bereia, porque eles confirmavam que o que Paulo dizia estava de fato em acordo com a Escritura. Então, por essa razão, ou uma das razões pelas quais Paulo se dirigia à sinagoga era porque ele tinha estratégia, ele era um profundo conhecedor da lei do Antigo Testamento, né? Foi primeiro da turma aos pés do grande mestre Gamaliel, e ele tinha muito argumento para convencer o seu povo, além do que Paulo era um amante do povo judeu. Eu ia citar um versículo aqui para vocês, na versão corrigida, mas ele na nova versão transformadora, por exemplo, Romanos capítulo 9. Se você observa a linguagem que Paulo utiliza para falar do sentimento que o motivava a falar aos da sua nação, ao seu povo, você vai perceber que Paulo chega a dizer que ele estaria disposto a perecer desde que o seu povo fosse salvo. Vou ler para vocês, versículo 1 do capítulo 9 de Romanos. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado, para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Então, você percebe que havia uma motivação profunda de Paulo para alcançar os da sua nação. Até se você continua lendo o capítulo 9, você vai ver como Paulo ressalta, né, as bênçãos que vieram ao mundo através do povo eleito no Antigo Testamento, o povo judeu. Mas isso aqui é assunto para um curso de doutrina ou de estudo bíblico. O que acontece? Então, Paulo era motivado por esse amor, por esse desejo de alcançar os da sua nação. Ele ia à sinagoga e tentava inicialmente alcançar os seus. Eu estou falando dentro do tema, você só precisa entender onde é que a gente vai chegar construindo um raciocínio. 3 meses, Paulo dedica-se à evangelização na sinagoga em Éfeso. Ele havia dito na sua viagem anterior, querendo Deus, outra vez eu venho aqui, disse isso para Áquila e Priscila, e Deus quis, e Paulo volta a Éfeso. Deus tinha planos com aquela cidade. Éfeso era um grande centro político, era uma das principais capitais depois de Roma, era uma cidade que estava perto do mar, era um grande centro econômico, né? Dizem que em Éfeso se celebrava a Feira das Vaidades, trazia gente de todas as partes do mundo. Até hoje, as ruas principais, né, da cidade antiga de Éfeso, que hoje está só em ruínas, é larguíssima. E o que acontece? Éfeso também era um grande centro religioso, porque lá estava uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que era o templo da conhecida Diana dos Efésios. Então tinha gente de todas as partes do mundo. Deus tinha um interesse naquele lugar. Paulo chega lá por direção de Deus, por vontade do Senhor. Deus já vai logo marcando o terreno com o que Paulo faz, orando por aqueles 12 irmãos que são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas, profetizam. E Paulo agora foca a sua atenção na sinagoga, dedicando
o seu tempo àqueles a quem ele amava profundamente, seus irmãos. Isso dura 3 meses e não se estende mais, porque depois de um tempo, depois desses 3 meses, alguns do seu povo, isso está no versículo 9 do capítulo 19 de Atos, Paulo diz: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Perceba o que acontece com os judeus da sinagoga. A Bíblia diz que eles se endureceram, não obedeceram, literalmente se negavam. E deixa eu te falar uma coisa, a gente sabe que diante de fato não há argumento. Você lembra que os bereanos, eles, uma vez que Paulo apresentava a palavra, eles se rendiam e reconheciam que Jesus era o Cristo. Mas mesmo Paulo apresentando a palavra, demonstrando seus argumentos, chega um momento que os judeus da sinagoga de Éfeso se endureceram, se negaram a crer, porque o texto no original, quando fala que eles não obedeceram, ali é negar-se a atender o que Paulo está dizendo. Então, eles se endureceram, se negaram a crer, ou seja, passaram a desobedecer e começaram a rejeitar, falando mal do caminho. Se você ver caminho aí, está com a letra maiúscula, porque ali é a fé cristã. Agora, o que eu quero refletir com vocês? Imagine para Paulo a ideia de sofrer rejeição, de encontrar resistência justamente no povo que era o foco do seu amor, da sua atenção. Ninguém gosta de ser rejeitado, gente. Principalmente quando você faz renúncias, quando você se dedica para alcançar alguém, para dar o seu melhor para alguém, e justamente aquele povo para quem você está dando o seu melhor, no caso de Paulo, eram os seus, os da sua nação. Mas quanto mais Paulo focava atenção, amor, dedicação, chega um momento que eles endurecem, não obedecem e passam a falar mal do caminho. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas hoje, quando encontra resistência, desobediência, calúnia, crítica, a maioria das pessoas hoje recua. A maioria das pessoas, no tempo de hoje, pensam: se eu não sou bem-vindo aqui, se não me querem aqui, eu vou embora, eu desisto desse lugar. Mas o pensamento de Deus para Éfeso era outro. E nós entendemos que Paulo, ele tem o seu pensamento alinhado com o pensamento de Deus, ainda que, eu creio, que nem Paulo tinha noção do que Deus iria fazer mais adiante. Depois que ele encontra essa rejeição, a Bíblia diz que ele separa os discípulos e ele vai para uma escola de um homem chamado Tirano, que era provavelmente grego e que acredita-se que ele tinha um centro de discussão numa escola. É uma figura que se obtém muito pouca informação, esse Tirano. Mas Tirano abriu a porta para Paulo falar. E Paulo enfrenta a rejeição na sinagoga, mas encontra um lugar, um ambiente mais simples, não tinha tanta relevância, não tinha tanta importância, mas era uma porta aberta para ele falar a palavra. E ele fica lá 2 anos falando a palavra. E o improvável aconteceu. Nesses 2 anos que se passaram, a Bíblia diz que toda a Ásia recebeu a palavra do Senhor. A partir de um pequeno espaço que se abriu na escola de Tirano. Você sabe que Atos dos Apóstolos é um livro de ações miraculosas, né? A descida do Espírito Santo está lá, a história do início da igreja. Porém, é apenas em Éfeso que você vai encontrar o historiador Lucas dizendo que, preste atenção, gente, Satanás sabe que Deus faz além do que a gente pensa e do que a gente pede.
E como ele sabe disso, é por essa razão que ele ataca tanto a mente do povo de Deus age. Porque Salomão, escrevendo em Provérbios capítulo 23, versículo 7, ele diz que como alguém pensa ou imagina no seu coração, assim é. A maneira como eu penso vai determinar quem eu sou, o meu estilo de vida, as minhas expectativas. Então, se Satanás consegue inibir, ele consegue colocar complexo e restringir a minha maneira de pensar, ele vai alterar o curso da minha vida. É por isso que Paulo não poderia se deixar abater pela rejeição que ele enfrenta na sinagoga, pela rebelião daqueles que faziam parte da sua nação. Deixa eu abrir um parêntese para dizer para alguém aqui: talvez o desprezo dos teus, talvez a rejeição daqueles por quem você mais se esforça esteja te impulsionando para baixo. Mas não baixa a cabeça não, porque os pensamentos de Deus não são os teus pensamentos. Na verdade, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os teus. Quando Paulo percebe que ele não consegue ir mais além, na sinagoga de Éfeso, eu vou separar os discípulos que eu tenho aqui, e eu vou para o espacinho que me deram lá na escola de Tirano. E ele está lá. Lucas diz que lá, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Só o termo maravilha já fala de sinal, de algo sobrenatural. Mas Lucas diz que eram maravilhas extraordinárias. Sabe o que é que eu entendo com a experiência de Paulo? É que no auge da rejeição, da dificuldade, da crítica, da calúnia, da pedrada, da resistência, se ele conduz a sua maneira de pensar a partir do que ele está vivendo, e ele desiste de Éfeso, os planos de Deus não teriam se cumprido ali. Mas Paulo é alguém que nos ensina a ter a nossa mente alinhada com a visão de Deus, porque nós não podemos formar o nosso pensamento a partir daquilo que as circunstâncias dizem para nós. É que muitas vezes a gente é bombardeado, né, no ambiente acadêmico, né, com essa ideia de que o homem é produto do meio. De vez em quando a gente é bombardeado com esse tipo de ideia, de que as circunstâncias ao nosso redor é que vão construir a nossa personalidade. Pode até ter alguma influência, mas no final de tudo é uma questão de decisão, porque você não é o que os outros dizem que você é. Você às vezes não é nem o que você pensa que é. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai fazendo maravilhas extraordinárias através das mãos de Paulo. Ele vai falando a palavra, toda a região da Ásia recebe a palavra. Sabe o que é que você vai perceber? Quando Jesus visita o apóstolo João lá na ilha de Pátimos, e ele envia uma mensagem para as 7 igrejas da Ásia, a primeira igreja citada é a igreja de Éfeso. Isso não é por acaso, porque acredita-se que todas as demais igrejas citadas só existiram porque foram fruto, foram resultado do trabalho que Paulo desenvolveu ali na escola de Tirano, e dali a palavra foi se propagando para toda aquela região. O que é que eu quero dizer? Quando eu vejo Paulo escrevendo para esses crentes de Éfeso, que provavelmente estavam tristes, ou, quem sabe, desiludidos porque o seu grande pai na fé estava preso, Paulo tinha elementos para dizer: desanimem não, porque Deus faz muito mais abundantemente além do que a gente pede e do que a gente pensa. Paulo poderia dizer: vocês tinham tudo para não existir, porque a partir de uma resistência, de uma rejeição, de uma dificuldade, uma pequena porta se abriu. E eu fui lá falar a palavra.
E quem diria que aquela pequena porta ia ser a porta da salvação para alcançar todas aquelas regiões da Ásia Menor? Deixa eu te falar uma coisa. Aleluia. Não importa o que digam para você, não importa o que as experiências façam você sentir, você precisa entender que o teu pensar tem que estar alinhado com os projetos de Deus, com os planos de Deus. Eu ouvi coisas aqui nessa noite suficiente para entender que a gente não pode formar as nossas convicções a partir do que as situações nos dizem. Porque às vezes a situação diz, não é para viver, é para abortar. Mas o Senhor diz, não vai ser um caso perdido, não vai ser um caso, aleluia, sem solução. Eu sou o Senhor e posso fazer muito mais além do que você pede, aleluia, do que você pensa. Olha a história dos nossos pais, olha a história dessa igreja. Quem diria? Quem diria? Quem poderia imaginar? Conta-se que a viúva do missionário Joel Carlson, quando viu, acho que na festa dos 50 anos da igreja, o missionário já não estava entre nós, mas ela se lembra de uma profecia que Deus deu através de uma criança ao missionário Joel Carlson, que estava profundamente desanimado, triste, por causa das dificuldades que estava enfrentando aqui em Pernambuco. Pensou em voltar. Aí Deus usa uma criança falando o idioma sueco, fortalecendo ele, dizendo, não desista, porque os teus olhos não serão capazes de contemplar a multidão. Aleluia. Ele nem pensava, nem imaginava. Esse é o Deus de Paulo, é o Deus de Éfeso, é o Deus dessa igreja, é o teu Deus que te trouxe aqui para dizer, se tu pudesse imaginar, se tu pudesse contemplar. Para alguns de vocês, jovens, que têm vivido promessas, é só o começo. A estrada é muito grande e os caminhos de Deus são muito mais altos, porque os pensamentos dele são mais elevados do que o teu. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Por mais que você pense alto, ele ainda faz mais, ele ainda faz além. E nessa noite, o Deus de Paulo, o Deus dessa igreja, está aqui para fazer até o que tu não espera. Aleluia. Ele surpreende. Você vai encontrar na Bíblia gente que foi até ele para ser curado, mas ele fez mais, ele fez além. Ele disse ao paralítico de Cafarnaum, seus amigos estavam ali para que seu amigo fosse curado. Mas Jesus, quando viu a fé deles, disse assim, filho, teus pecados são perdoados. E talvez o paralítico pensava, mas eu vim aqui só para ser curado. Mas Jesus gosta de fazer além. Ele se agradou da intenção dos amigos. Talvez seja assim que ele vai fazer na tua vida. Alguém te trouxe, disse assim, vamos lá, vamos escutar a palavra, vamos ouvir os jovens lá cantando. Aí tu veio pensando que era só um culto para conhecer a Assembleia de Deus e ver como é a estrutura. Teu pensamento era esse, mas Jesus está pensando muito mais. Aleluia, para o paralítico ele fez além. Ele perdoou os pecados e curou o corpo dele. Quem sabe ele não vai fazer assim contigo nessa noite? Talvez tu viesse só atender um convite, mas ele vai perdoar os teus pecados, vai restaurar teu casamento, vai entrar no teu lar, vai escrever uma história nova. Porque cultos como esse são oportunidades para Deus alterar o curso da nossa vida e do nosso futuro. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite. Se você entendeu
que o Espírito Santo te convida a viver o que Deus tem para a tua vida, não perde a oportunidade, porque Ele está disposto a fazer muito mais além do que você pode pedir ou pensar. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.